Salve, salve, galerinha! Mais uma aula de Química Orgânica, Química C. Vocês que estão com a apostila, anota ali a página, está na tela, página 522 até a página 528. Então, essa aula vai trazer exatamente um pouquinho mais de conhecimento sobre funções orgânicas oxigenadas, porém uma recomendação. Recomendo que você veja o vídeo anterior sobre hidrocarbonetos ramificados. Essa aula vai ficar um pouquinho mais fácil o entendimento sobre nomenclatura, sobre o que é uma raiz, o que é o meio, o que é uma terminação. Antes de você continuar esse vídeo, veja o vídeo sobre hidrocarbonetos ramificados, sobre como se dá a nomenclatura para compostos orgânicos. Na hora que você vê aquele vídeo, aí você volta para cá e aí podemos começar exatamente sobre compostos orgânicos oxigenados. Então, na hora que você viu o vídeo sobre hidrocarbonetos ou que você já tem essa noção, podemos continuar a aula de hoje. Então, o que acontece? A aula de hoje vai trabalhar sobre funções orgânicas oxigenadas. E a primeira função que você vai ver é exatamente a função álcool. Como é que você faz para caracterizar um álcool? Para você caracterizar um álcool é necessária a presença dessa hidroxila. O que é uma hidroxila? Esse grupo OH. Só que esse grupo OH ele tem que estar preso num carbono saturado, ou um carbono sp3, ou simplesmente um carbono que tenha simples ligações. O que nós temos sobre nomenclatura? Novidades. A primeira nomenclatura que você tem é a chamada nomenclatura oficial, que rege o seguinte: uma raiz, met, et, prop, but, pent, um meio, que é o tipo da ligação, simples an, dupla en, tripla in, duas duplas, di, em. E uma terminação. Qual será a terminação para um álcool? Repare que a própria terminação álcool indica qual é a terminação para o composto orgânico. Então, todos os compostos que tiverem a hidroxila vão ter a terminação ol. Então, raiz, meio, terminação ol. E temos uma novidade, a nomenclatura usual. A nomenclatura usual é a palavra álcool mais o radical. Para lembrar, radical é metil, etil, propil. Raiz é met, et, prop, but. Quando eu falar em radical, aí é metil, etil, propil, butil. Vai nessa ordem. Então vejam bem, eu trago dois compostos químicos e dentro desses compostos químicos você vai me dar a devida nomenclatura. Primeiro composto, perceba que você tem dois átomos de carbonos, dois carbonos et, tipo da ligação, simples ligações entre os átomos de carbono an, e como você tem essa hidroxila presa a um carbono de simples, é um álcool. Terminação para álcool, ou nome do composto, etanol. Porém, ele também tem um nome usual, a palavra álcool, o radical. Então, quando se fala em radical, deixa eu só apagar isso aqui. Então, quando se fala em radical, o radical que me interessa é esse radical aqui, ó. Peso na hidroxila. Como é que é o nome desse radical que tem dois carbonos? Etil, mais a terminação ico, álcool, etil, ico, álcool etílico. Pois bem, aí as duas nomenclaturas aparecem. O nome oficial etanol, etanol e álcool etílico. Pronto, resolve a nossa nomenclatura. Um outro exemplo. Lá embaixo eu tenho uma representação de linhas e eu tenho quantos átomos de carbono? 3. 3 carbonos próprios, tipo da ligação entre os carbonos an, e agora um cuidado. Essa hidroxila, ela pode trocar de posição. E quando ela pode trocar posição, significa que eu preciso colocar a numeração. Qualquer um dos dois lados da cadeia, se você iniciasse, daria o mesmo procedimento. Portanto, prop, an, onde que está presa a hidroxila no carbono 2 e a terminação ol. Portanto, propan 2ol. Ou então, a outra nomenclatura que você vai encontrar, 2-propanol ou propan 2ol, que é o nome mais recomendado pela IUPAC. Nome usual, a palavra álcool mais o radical, novamente colocando esse radical. Radical é tudo aquilo que está preso à hidroxila. Então, esse aqui é o meu radical. Como que eu vou dar o nome para um radical que tem 3 carbonos, em que o elétron livre está preso no carbono central, isopropil? Lembrando, se tivesse na ponta, seria o N-propil. Mas como está preso no carbono central, é o isopropil, mais a terminação ico, álcool isopropílico.
a nomenclatura oficial e a nomenclatura usual para álcoois está devidamente. Agora, se fala muitas vezes em álcoois, você vai falar exatamente sobre as grandes aplicações e hoje, mais do que nunca, esse vírus, o Covid-19, você precisa se preocupar, precisa fazer uma parte de saneamento com o álcool 70. O que é álcool 70? É 70% do álcool etílico. Portanto, uma das maiores aplicações hoje desse álcool, da função álcool, seria desinfetante. Só que ele não serve só para isso, não. Ele vai ser, além de desinfetante, é utilizado como combustível e também um dos grandes componentes das chamadas bebidas alcoólicas, que é o etanol. Então, quando eu falo em álcool, geralmente você vai envolver metanol, que é um álcool utilizado na indústria, o etanol, que é utilizado como desinfetante, combustível e também nas bebidas alcoólicas. Álcool isopropílico é o álcool utilizado para fazer a limpeza de lentes dos óculos, tela de computador, tela de telefone celular. Algumas aplicações sobre esses materiais. Segunda orgânica, vamos falar sobre enol. Perceba, eu também tenho uma hidroxila. Só que agora essa hidroxila ela está presa diretamente num carbono que tem dupla ligação. Cuidado, presta bem atenção para mim aqui. Toda vez que você tiver uma hidroxila presa num carbono de simples, álcool. Se você tiver uma hidroxila num carbono de dupla, enol. Aí a nomenclatura basicamente é a mesma de álcool. Uma raiz, met, et, prop, but, pente, um tipo da ligação, an, en, in, de, en, e a terminação ol pela presença da hidroxila. Um exemplo. Então vejam bem, uma das maiores aplicações que você vai ter para enol, porque enol a princípio é um composto instável, ele se transforma em outros compostos orgânicos através de vários processos químicos aí. Mas uma das maiores aplicações que você vai encontrar dos enóis está exatamente nos vinhos. Que você já ouviu falar em enologista, enólogo, enoteca. Justamente são lugares que vendem vinhos, são pessoas especialistas em vinhos, justamente porque um dos componentes do vinho é o enol. Próxima função orgânica, fenol. E perceba muito bem, perceba que nós temos uma hidroxila, essa hidroxila está presa na cadeia aromática. Cuidado! Hidroxila no carbono de simples, álcool, hidroxila presa a um carbono de dupla, enol. Quando a hidroxila estiver presa diretamente na cadeia aromática, nós temos um fenol. Nomenclatura para fenol, a própria palavra fenol, ou então, alguns vestibulares preferem utilizar o hidroxi, justamente por uma abreviação da hidroxila, com a cadeia aromática que é o benzeno. Vou te dar um exemplo. Então vejam bem. Composto aromático clássico, nós vamos encontrar um radical metil, e esse radical metil está preso no carbono 2, porque agora a preferência do carbono vai ser o carbono da função. Portanto, o carbono 1 é o carbono da função, carbono 2, nesse caso, o radical metil. Eu vou ter algumas nomenclaturas especiais, então perceba. 2-metilfenol, 2-metil-hidroxibenzeno, lembrando na aula de hidrocarbonetos que quando você tem uma cadeia aromática bi ou di substituída, nós podemos utilizar o prefixo orto, posição 2, meta para a posição 1,3 e para a posição 4. Nesse caso, eu tenho a posição 1,2, eu tenho a posição orto, ortometilfenol, e esse composto no comércio é chamado de ortocresol. E esse ortocresol é usado principalmente na construção e na fabricação de desinfetantes, em que um dos mais poderosos desinfetantes criados pelo homem, a creolina. Quando eu falo em fenóis, geralmente os fenóis são ligados à parte de construção de corantes, à parte de pigmentos, à parte de desinfetantes. Então, o fenol, o cresol, é encontrado dentro da próxima função. Aí você vai encontrar agora um C-O, só para evitar problemas. Esse C-O, ele é chamado de carbonila. Carbonila. Quando eu tenho esse grupo OH, vou colocar outra cor aqui, ó, esse grupo OH é chamado de hidroxila. Portanto, nessa função ácido carboxílico, você vai encontrar uma carbonila, C-O, preso a uma hidroxila, que é o grupo OH. E aí, quando você faz a junção dessas duas
nesses dois grupos, a carbonila com a hidroxila, você vai ter exatamente o ácido carboxílico. Ou então, de forma simplificada, COOH, nomenclatura para ácido carboxílico. Alguns vestibulares usam a palavra ácido, mais a raiz, met, et, próprio, o tipo da ligação e a terminação oico. Ácido carboxílico. A terminação ico aparece no nome e aparece na parte de terminação, na parte de nomenclatura dos compostos orgânicos. Porém, para efeito técnico da língua portuguesa, se acrescenta a letra O, senão ficaria etanico, propanico, butanico. Portanto, acrescentamos a letra O, vai ficar etanoico, propanoico, butanoico. É só uma questão de língua portuguesa. Porém, ácidos carboxílicos vão apresentar uma nomenclatura usual. E essa nomenclatura usual vai trabalhar com nomes exatamente de origens históricas. E essas 4 nomenclaturas você precisa decorar. Lembra o que eu estou falando? Precisa decorar. Quando o teu ácido carboxílico tiver apenas um carbono, é o ácido fórmico, 2 carbonos, o ácido acético, 3 carbonos, o ácido propiônico e 4 carbonos, o ácido butírico. Portanto, terminação para ácido carboxílico, aí se eu tiver nomes de origem ou os nomes usuais para um carbono fórmico, 2 acético, 3 propiônico, 4 butírico. Fórmico, derivado de fórmica, formiga, é um dos ácidos encontrados na formiga, na vespa e nas folhas de urtiga. Acético vem de acetum, que significa azedo, encontrado no vinagre. Propiônico, o precursor da gordura, encontrado em algumas rações animais e também em algumas partes aí da nossa alimentação. E o butírico vem de butter, que é a manteiga trançosa. Portanto, os 4 nomes de origens, exatamente são esses 4 que você vai ter que memorizar. Então, exemplos. Então, vejam bem. Trago 2 compostos. No primeiro, eu tenho 2 carbonos, et, simples ligações an, terminação para o ácido oico. Etanoico ou ácido etanoico, tanto faz. E a nomenclatura usual, ácido acético, porque ele tem 2 átomos de carbono. A próxima nomenclatura tem 4 carbonos buti, simples ligações an, terminação oico, ácido butanoico ou simplesmente butanoico. E o nome usual, ácido butírico, porque é um ácido que tem 4 carbonos, derivado da manteiga trançosa. Então, em aplicações, exatamente vou colocar o vinagre, que é o ácido acético, e a formiga, o ácido fórmico. Agora tem um problema. Existem algumas funções, problema não, é uma dica prática. Existem algumas funções que elas são dependentes de ácidos carboxílicos, tanto na nomenclatura quanto na sua origem. Acima disso, outra função orgânica que depende dos nomes de origem. Quando aparecer essa carbonila, repare novamente, a carbonila presa ao hidrogênio. Quando a carbonila estiver presa ao hidrogênio, tem um aldeído. Aldeído. Já tem uma dica prática para você fazer devido à nomenclatura. Bem, de forma mais técnica, mais simplificada, CHO. Nome oficial, raiz mais meio mais aldeído. Facilita muito esse tipo de escolha. E o nome usual é o aldeído mais a origem. Essas origens são as mesmas dos ácidos carboxílicos, ou seja, um carbono fórmico, 2 carbonos acético, 3 carbonos propiônico, 4 carbonos butírico. Vejam bem, um dos mais importantes aldeídos da nossa orgânica, um carbono met, simples ligações an, embora tenha uma dupla, mas a dupla está entre carbono e oxigênio, não vale, e a terminação para o aldeído, metanal, ou aldeído para um carbono, aldeído fórmico. E esse aldeído fórmico, ele tem o nome comercial, ele é chamado de formol, encontrado em alguns produtos de limpeza, encontrados em salões de beleza e também ele é um conservante de peças anatômicas. A ideia do formol exatamente é como desinfetante, como processo de conservação. Segundo o composto, tem 2 carbonos et, simples ligações an, mais a terminação al de aldeído. Aldeído acético, faltou um T ali, mas é um aldeído acético, peço perdão, faltou um T ali, acético. O nome usual,
acetaldeído. Vem do ácido acético, mas na forma de aldeído. A ideia essencial para esse material é exatamente esse tipo de fração. Aplicações. O formol na conservação de peças anatômicas e também aquele aldeído acético, ele é encontrado muitas vezes como produto posterior à nossa metabolização do álcool, é um dos responsáveis pela ressaca, pela ingestão em demasia de bebidas alcoólicas. Próxima função, novamente vamos encontrar essa carbonila, ficou feio ali, mas é a carbonila, vou apagar aqui. Vamos apagar, deixar mais bonitinho. Então vejam bem, nós temos aqui uma carbonila presa entre radicais. Cetona. Novamente temos a terminação ona. Cetona. Nome oficial. Raiz mais meio mais a terminação ona de cetona. Nome usual. Radicais presos a essa carbonila mais a palavra cetona. Nada espetacular. Exemplos. Terem uma das mais importantes cetonas, 3 carbonos prop, simples ligações an, terminação para cetona, ona. Logo, o nome oficial propanona, nome dos radicais presos à carbonila. Eu tenho um metil à esquerda, outro metil à direita, dimetilcetona, e esse composto propanona de metilcetona é a popular acetona. Solvente que nós utilizamos principalmente em casa para remoção do esmalte das unhas, na indústria utilizado para remoção de óleos, ele tem uma grande função na indústria como solvente. Outro composto, tem 5 átomos de carbono quente, simples ligações an. Agora perceba que essa carbonila ela poderia trocar de posição. Ela poderia estar nesse carbono 3 ou no carbono 2. Logo, 3-pentanona ou pentan-3-ona, que é a recomendação da IUPAC. Nome do radical à esquerda, etil. Nome do radical à direita, etil. Dietilcetona. E uma das aplicações exatamente para essa cetona está nos solventes. Uma das maiores aplicações é a acetona para a remoção do esmalte, como nós fazemos muitas vezes em casa. Uma função. Aí entra nas chamadas funções derivadas de ácido carboxílico. Próxima função, éster. Se você colocasse um hidrogênio aqui no lugar desse R, você teria um ácido carboxílico. Portanto, éster é um composto orgânico derivado de ácido carboxílico. Então, temos uma carbonila presa a um oxigênio preso a um radical. Esse radical, metil, etil, ele pode aparecer várias vezes, conforme mostra a montagem do teu composto. E éster é tão dependente de ácido carboxílico que nós vamos precisar lembrar a nomenclatura de ácido. Raiz, mais meio, mais a terminação oico. Ácido carboxílico, ico, oico, é a nomenclatura correta. A éster, como eu tirei o hidrogênio e coloquei o radical no lugar, você vai ter a seguinte troca de nomenclatura. Trocar a terminação ico do ácido para ato. Por exemplo, o acético viraria acetato, o propanoico, propanoato, o butanoico, butanoato de nome do radical. Ponto. Resolve. Quer um exemplo? Vamos lá. Eu tenho aqui um dos ésteres famosos. Então, repare que o meu ácido de origem é esse ácido aqui, ó. Essa parte que veio o ácido. Se você tivesse um H, aqui, ó, deixa eu tentar colocar o H. Se você tivesse um H nessa posição aqui, ó, eu teria o etanoico ou ácido acético. Porém, eu retirei esse hidrogênio da estrutura, retirei o hidrogênio, vamos apagar, retirei esse hidrogênio daqui, e aí você tem agora um radical. Como que é o nome desse radical preso na estrutura do éster? Esse radical grande ele apresenta 4 carbonos, portanto é um butil. Agora, qual radical butil? Na dúvida, volta naquele vídeo sobre hidrocarbonetos, lá tem todos os radicais, ou olha na apostila mesmo, lá tem uma série grande desses radicais. 4 carbonos, não está preso na ponta numa sequência normal, não é o N-butil. Não está presa a um carbono secundário, não é o sec-butil. Não está presa ao carbono terciário, não é o terc-butil. Logo, é o isobutil. Logo, a nomenclatura para esse composto
etanoato de isobutil ou isobutila. Nada implica que você possa ter esse sufixo A, e o acetato de isobutil ou acetato de isobutila. Esse é um composto que tem a essência do morango. A maior parte dos ésteres de cadeia pequena, ele imita aroma de alguma fruta. Então, morango, banana, pera, abacaxi, todos esses aromas que vocês encontram de forma artificial são formados, na sua grande maioria, por ésteres. A função derivada, aliás, a grande aplicação dos ésteres está exatamente na indústria alimentícia, na indústria de perfumes, na indústria cosmética, com os chamados aromas artificiais ou chamados flavorizantes. E a outra função orgânica também derivada de ácido carboxílico, sal de ácido. Lembrando as suas aulas teóricas de química lá do seu ensino médio, em que a professora falava assim: todo ácido, quando reage com base, produz sal e água. Quando eu tiver um ácido carboxílico, o ácido carboxílico vai reagir com uma base e vai produzir um sal de ácido. Qual que é a diferença? Se no lugar desse M desse metal tivesse um hidrogênio, seria um ácido carboxílico. Só que o hidrogênio ionizável foi removido, foi neutralizado pela base, o metal entra no seu lugar. Esse M que aparece na tela é um metal. Que eu coloquei aqui embaixo que M é o metal. Nomenclatura, parecida com esta. Trocar a terminação ico do ácido característico para ato. Acético vira acetato, propanoico, propanoato de, do radical não, agora é o metal. Então veja bem, o exemplo tem lá embaixo. Tem um ácido, o ácido que deu origem ao ácido acético ou etanoico. Toque o ico para ato, vai virar acetato, etanoato de, nome do metal Na, sódio. Portanto, as duas nomenclaturas que você encontraria para esse sal de ácido seria etanoato de sódio, nome oficial, e acetato de sódio, nome usual. Próxima função orgânica, anidrido. Outra função derivada de ácido carboxílico, só que agora perceba, eu tenho um oxigênio, e esse oxigênio está entre duas carbonilas, uma carbonila para a esquerda e uma carbonila à direita. Toda vez que você encontrar o oxigênio preso por simples ligações a duas carbonilas, você tem a função anidrido. Nomenclatura quase não assusta, anidrido mais o nome do ácido correspondente. Olha o exemplo lá embaixo. Eu tenho um anidrido e esse anidrido é derivado de um ácido, aí você poderia olhar a parte de cima ou a parte de baixo, ambas são iguais, derivado do ácido etanoico ou do ácido acético, porque tem dois átomos de carbono. Logo, anidrido etanoico ou anidrido acético, porque ele é derivado do ácido da sua origem. Essa é a função anidrido. A última função derivada de ácido é o aleto de ácido. Novamente, se no lugar desse X... Professor, mas o que é esse X? Esse X pode ser flúor, cloro, bromo, iodo, um dos halogênios, por isso que é aleto. Se no lugar desse X, desse halogênio, tivesse uma hidroxila, eu teria um ácido carboxílico. Só que a hidroxila foi removida e entrou um halogênio no lugar. Nomenclatura, aleto. Como assim aleto? Fluoreto, cloreto, brometo, iodeto de... Aí a raiz, met, et, prop, but, o meio, simples an, dupla en, tripla in, e a terminação oila. Você vai trocar a terminação ico, do ácido característico, para ila. Logo, por exemplo, nós temos um halogênio que é o cloro, portanto, cloreto de 3 átomos de carbono prop, simples ligações an, terminação oila. Cloreto de propanoila. Um aleto de ácido é quando você remove a hidroxila e entra um halogênio no lugar. Características básicas do material. E a última função orgânica oxigenada importante para vestibular é o éter. Novamente, cuidado. Nós temos um oxigênio e esse oxigênio está sozinho, preso isoladamente entre duas raízes ou entre dois radicais. Éter. O oxigênio preso entre duas raízes, entre dois radicais. Nomenclatura. Nós vamos ter duas raízes, eu vou usar a menor raiz, mais o oxi de
oxigênio, oxigênio, aí fica metóxi, metóxi, epoxi. Outra raiz, o tipo da ligação e a terminação O. Já vou dar os exemplos. Nomenclatura usual. A palavra éter mais os radicais, são dois radicais, um à esquerda e um à direita, mais a terminação ico. Veja bem, o oxigênio ele separa os nossos radicais das nossas raízes. Logo, todo éter é uma cadeia heterogênea. Logo, vai ter uma raiz à esquerda e uma raiz à direita. Verifique qual é menor. Met, et, prop, oxi. Outra raiz, o tipo da ligação, terminação O. E o nome usual, éter, mais os radicais, se tiver iguais, prefixos di, tri. E aí, se eu tiver radicais tri, não pode, porque são dois radicais. Se tiver radicais diferentes, ordem alfabética. Vamos exemplo. Então, vejam bem, trago dois exemplos. Primeiro, eu tenho uma raiz à esquerda e tenho uma raiz à direita. Entre as duas raízes, a que tem menor quantidade de carbonos é a que está à sua esquerda, met, mais o oxigênio, oxi, metóxi, 2 carbonos, et, simples an, terminação O, metoxietano. Nome usual. Como eu tenho dois radicais, eu tenho o radical metil à esquerda e etil à direita. Pela ordem alfabética, éter, etil, metil, ico. Éter, etil, metílico. São as duas nomenclaturas. Está aí, vai aparecer. Metoxietano e éter, etil, metílico. Segundo composto, um radical à esquerda, outro radical à direita. Os dois radicais são exatamente iguais, portanto, raiz para 2, et, oxi, oxi, 2 carbonos, et, simples, an, terminação O, oxitano. O nome usual, éter, di, que são dois iguais, etil, ico, éter, dietílico. E aparecem as devidas nomenclaturas. Metoxietano, éter dietílico, e esse éter especialmente ele é conhecido como éter sulfúrico. Por quê? Porque ele tem as aplicações no nosso dia a dia. Ele é usado principalmente como solvente de uma série de reações orgânicas, série de procedimentos industriais. Quando eu falar em funções orgânicas oxigenadas, essas são as principais funções que você precisa repetir, precisa estudar. Você vai lá na apostila, inclusive lá no nosso caderno, os gabaritos das duas aulas para auxiliar você nessa parte da resolução. Inclusive tem alguns outros exercícios extras de vestibulares para que você tenha esse procedimento em mente. Muito, muito importante que você estude essa aula de forma muito, muito intensa. Por quê? Porque cai muito em prova de vestibular. Espero que essas informações te ajudem e até a próxima. Um abraço.